Uau! Falar desses 54 anos. Cinco décadas, quase 5 décadas e meia de vida. Parece tanto, né? E parece tão pouco ainda. E quando eu paro para pensar nisso, é como se fosse um imenso banco de memórias afetivas. E um banco recheado de muitas vivências, muitas experiências, muitos acontecimentos. É como se cada década tivesse alguns boom! O que é que aconteceu? E aí, Cris? O que é que você vai fazer? Mais ou menos assim. Uma vida muito bem vivida. Experiências assim, impactantes, marcantes. E espero uma vida longa e que tenham ainda, sei lá, muitas e muitas coisas, muitas surpresas, muitos desafios. Como esse, né? Esse momento, por exemplo, de quarentena, de isolamento, está sendo um grande desafio, um grande aprendizado. Está sendo diferente? É tão incrível dizer isso, muito bom, porque estar mais em casa, trabalhar, porque eu continuo trabalhando do mesmo jeito praticamente, tem sido muito semelhante. O que existe é a empatia pelo que está acontecendo no mundo, com as pessoas, quantas vidas, até porque a gente para e pensa que o que mais tememos é a doença e a morte. E esse momento nos confronta com essas duas questões assim tão complexas, tão difíceis. Primeira idade. Antes de falar da primeira idade, é engraçado falar um pouco do reconto da minha mãe sobre como eu vim a esse mundo, né? E depois eu digo, como tem a ver comigo. Essa coisa de ser muito vida, de ter muito impulso de acreditar. E ela diz que no dia 30 de julho, de manhã, ela acordou e ela ia fazer feira. Ela sempre foi uma mulher muito dinâmica, trabalhava muito e organizava, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional. Aquela mulher foi excelente em tudo. E ela disse que acordou para fazer feira, com barrigão lá. Estava assim, já nos dias, a qualquer momento eu poderia nascer. Ela não sabia quem seria, né? Não sabia que tinha o nome de um menino e de uma menina, mas não sabia. Era verdadeiramente uma surpresa, né? Uma surpresa, os partos naquela época. E aí ela foi quando ela estava se organizando para ir, ela sentiu uma cólica. E aí ela ligou para a médica. E ela disse, Eleusa, uma pessoa assim maravilhosa, que eu amo e que tem tudo a ver, porque depois essa obstetra foi a minha obstetra. Ela fez os meus 2 partos, os meus 2 filhos. E aí ela ligou e a Eleusa disse, Cora, é melhor você ir indo para o hospital e daqui a pouco eu chego lá. Ela foi. E aí a obstetra pediu para a enfermeira fazer um toque nela e ver como é que estava. E aí de repente ela mal chegou, ela sentiu, a enfermeira disse, deita aqui, que eu vou fazer um toque para dizer à doutora Eleusa como é que tá a dilatação. E aí a mamãe disse, eita, eu posso ir no banheiro primeiro? Aí a enfermeira disse, pode. Aí ela foi. Só que a mamãe demorou um pouco. Aí a enfermeira disse, Coralina, tá sentindo alguma coisa? Aí ela disse, ai, tô com uma dor de barriga tão boa. Aí a enfermeira, peraí, que dor de barriga é essa? Não, peraí, pode ser nascendo, né? Aí puxou ela, botou quando ela levantou a perna para subir na maca, a enfermeira olhou, já estava ali a minha cabecinha, todo o cabelo super preto. Ela, peraí. Era eu. Como assim? Eu nasci. Quase a nascer, gente, no vaso sanitário. Fui confundida com o cocô. Fui confundida literalmente com o cocô. E aí quando a obstetra chegou, a criatura aqui já estava linda, bem vestida, no apartamento lá, da Paulo Neto. Rápido. Então, assim, o nascimento foi muito rápido. Eu acho que é mais ou menos como eu tendo a ser na minha vida. Busco muito. E
E aí, quando eu falo de infância, Lala, eu me lembro de duas coisas muito importantes. Uma, que foi, eu tinha um desejo muito grande, intenso, para ter uma irmã, um irmão. E eu tinha quase 5 anos de idade, né? Era filha única e eu tinha muito desejo. E eu pedi muito. E aí veio um grande presente. Eu digo que o meu primeiro presente precioso foi a chegada da minha irmã, Ivana. Hoje somos assim amigas, parceiras, cúmplices, partilhamos de uma mesma profissão, porque ela também é psicóloga e sexóloga. Foi minha aluna, inclusive. Foi na turma dela da faculdade que eu iniciei a minha carreira de professora universitária. E foi muito legal. E eu lembro assim, engraçado, né? Muito engraçado quando tem coisas que ficam tão registradas. E eu lembro claramente o dia que eu cheguei na maternidade para vê-la, que ela tinha nascido. Eu estava muito ansiosa, meu pai levou. E quando eu chego lá, estava a Eleusa com a mamãe na cama. E eu perguntei por onde a minha irmã saiu. E aí, primeira pergunta, eu tinha quase 5 anos. Eu ia fazer 5 anos em julho, Ivana nasceu em abril. E aí, elas mentiram para mim. Eu lembro que a doutora Eleusa levantou assim o lençol e mostrou que tinha sido na barriga da mamãe. E eu, né, parei por ali as minhas perguntas. Olhei para minha irmã, achei ela meio esquisitinha. Estava com a cabecinha meio meladinha, mas foi muito legal. Então, assim, foi um período muito bom. Ivana é uma parte integrante, né? Nós somos, apesar de termos essa diferença, que em alguns períodos ficou bem gritante. No começo era muito bom e depois foi muito gritante. Eu em plena adolescência e ela, aquela menina chata, que adorava me pentelhar. Eu iniciei muito rápido a querer paquerar, namorar, né? E ela descobria tudo. Mamãe, horrível. Mamãe dava papel de carta para Ivana, para ela poder me dedurar. Ivana colecionava, sabe aquela época de coleção de papel de cartas? Papéis de cartas assim, lindíssimos, envelopes assim, todos decorados. E ela tinha aquela pasta imensa, era louca pelos papéis. E ela era altamente comprada por mamãe. E mamãe comprava a Ivana para me dedurar. Então, na fase da adolescência e ela em plena fase de infância, a gente se bicou muito. Porque, ai, que saco essa menina magrela. Parecia aquele grilo falante, que me encanava sempre. Depois, como que essa diferença de idade, ela simplesmente, ela some, né? E nós nos tornamos há muito tempo grandes amigas, cúmplices, parceiras. A gente trabalha no mesmo consultório, a gente atua na mesma abordagem. E ela acabou sendo muito, meio que uma discípula, né? Ivana foi minha aluna na faculdade, Ivana fez todos os cursos de capacitação que eu dei na época, eram vários. Ivana se tornou sexóloga também, então assim, ela acabou se identificando muito. Hoje é uma profissional competentíssima, né? Tem uma carreira muito brilhante, maravilhosa. Eu digo que assim, como psicóloga, minha primeira indicação é ela, que eu confio plenamente e é assim, fantástico, é divino, é mágico. Eu digo que nossa mãe, principalmente ela, porque ela que tinha esse poder maior, ela conseguiu gerar tantos laços. Que mulher incrível, como gerou laços indissolúveis. E aos 10 anos eu menstruei. Então foi uma coisa, como que aquela pirralha, aquela menina minúscula, porque sempre fui mignon, pequenininha, né? Eu era salário mínimo, eu era tudo, então sempre muito precoce. E aí menstruei aos 10 anos. E logo depois que eu menstruei aos 10 anos, veio um momento assim ímpar. Eu tive catapora. Gente, a catapora da minha vida foi hilária e foi assim surreal. Por quê? Porque com a catapora eu ficava me coçando muito e saíram muitas bolhas, muitas vesículas na parte genital. E como coçava muito, aí mamãe, uma brilhante ideia. Ela pegou e disse: minha filha, para você não ficar coçando, pegue, quando você tomar seu banho, vá pro bidé. Gente, bidé, vocês têm bidé? Lala, você sabe o que é bidé? Você é da área do bidé, da era do bidé. Sei o que é. Tá? Então, o bidé do nosso quarto era um bidé cor-de-rosa, lindo. E aí ela disse: olha, sente aqui, abra aqui o jatinho de água e sente, porque aí passa essa coceira.
Gente, foi nesse momento, com aquele bidé cor-de-rosa, que eu descobri uma verdadeira relação, assim, erótica, de paixão. Aquele bidé, ele não só passava aquela coceira da catapora, como ela dava uma coceira gostosa. E eu descobri que era uma coceira diferente. E aí, eu passei a usar muito o bidé, que foi a primeira descoberta. A descoberta de sensações diferentes. Até que mamãe descobriu que eu estava usando o bidé e eu já estava boa da catapora. Ela proibiu de usar o bidé. Ai, sacanagem! Ela não falava sobre nada disso, mas ela disse, Cristine Rose. E olha, quando ela chamava Cristine Rose, gente, era uma verdadeira descarga adrenérgica. Palpitação, taquicardia, taquipneia, tudo. E ela disse, não precisa. Tome seu banho, normal, Cristine Rose. Não precisa mais estar usando o bidé assim. Aí eu disse, puta que pariu, acabou com toda a minha, assim, o meu êxtase. E assim, então foi bem interessante. Eu acho que ali, né? Ali a sexóloga, ela já começou a acordar, incorporou, apesar de que só veio se manifestar depois de muitos anos. A segunda década foi uma década bem forte. E a gente se paquerou. E dias depois, ele me pede para namorar. Só que eu tinha 12 anos. Era tudo muito certinho. Eu tinha horário de estudar, de ir para aula particular. Eu tinha aula de piano, eu tinha aula de... Ai, meu Deus, era tanta coisa. Eu achava que isso aqui era libertador, que eu não ia queimar no fogo do inferno, porque eu estava mentindo para minha mãe. E perdi o meu primeiro vestibular. Literalmente, lá por nervosismo. Era daquela que passava pela rua dando bom dia, boa noite, boa tarde. Eu beijava todo mundo.